E aí, tranquilinho? Aula 4 aqui do nosso curso sobre legislação judiciária do Estado de Minas Gerais. Nós, durante as primeiras 3 aulas, fizemos uma análise sobre o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas. E a partir de agora, nessa 4ª aula e até a 8ª aula, então nós teremos 5 aulas sobre esse assunto, porque é grande. Vamos trabalhar a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado. Só para constar, para você entender essa divisão, o nosso edital ele foi bem legalzinho, digamos assim, porque como eu comentei isso no regimento interno, eu comento aqui também. Ele estabeleceu os artigos que a gente tinha que analisar. Então o regimento interno foi até pouca coisa. Agora, em relação à Lei de Organização e Divisão Judiciária, eles aumentaram bastante, né? Trouxeram vários artigos aí para a gente analisar. Por conta disso que eu preferi nesse curso a gente fazer esse trabalho um pouco mais, digamos assim, extenso, né? 5 aulas, normalmente nossas aulas são divididas em 3 encontros, né? 3 partes, cada uma dessas partes aí entre 15, 20, às vezes 30 minutos, dependendo do assunto. Então nós vamos ter aí pelo menos 15 videoaulas só sobre essa legislação bem grande, mas importante que você conheça. Se tudo correr bem, se tudo, né, nos acompanhar legal até o final do trabalho, eu vou tentar separar pelo menos uma aí ou 2 videoaulas, se possível, né, mais, mas vamos tentar pelo menos uma videoaula para a gente trabalhar resolução de questões, para a gente tentar dar uma revisada nesses assuntos aí em cima de questões. E aí eu aproveito e já faço uma revisão também do regimento interno com você. Mas nosso foco aqui, Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais. Vamos nessa. Como eu sempre gosto de fazer no começo das minhas aulas em relação a uma legislação específica, o que é a tal da LODJ ou LODG? Eu vou chamar de LODJ que eu tenho preguiça de ficar falando Lei de Organização e Divisão Judiciária o tempo todo, tá? Então, por favor, qualquer coisa, regimento interno é uma coisa, LODJ é a nossa legislação desse momento, a Lei Complementar número 59 de 2001. Qual é a jogada de uma lei de organização e divisão judiciária de determinado estado? Essa legislação, existente em todos os estados da nossa, obviamente, composição federativa, essa legislação ela tem a força, o poder de estabelecer 2 situações extremamente importantes que você entenda. Claro que a lei é muito grande, fala de um monte de coisa, mas 2 são os alicerces dessa legislação. A primeira coisa, estabelecer a organização, e o nome já diz tudo, da justiça dentro do nosso Estado. Então vamos lá, você sabe mais do que nunca, eu falei isso no regimento interno e falo aqui de novo, que uma das coisas mais importantes é você conhecer o Poder Judiciário. Isso você estuda na Constituição Federal, teu edital sempre pede isso, e vai pedir também, pode ser que ele peça, se pedir ótimo, se não pedir você já estudou na Federal, em relação à Constituição do Estado. Mas é bom que você entenda que o conhecimento do Poder Judiciário, esse conhecimento prévio, é importantíssimo, principalmente para você entender a nossa LODJ. Tá? Essa leizinha é chatinha pra cacete e esse conhecimento prévio é importante. Claro que muita coisa eu vou falar com você, muita coisa eu vou te lembrar, mas não vamos trabalhar como se fosse uma aula de constitucional, porque não é o caso. Mas a primeira coisa importante é você pensar no seguinte: nós temos um Estado e esse Estado detém um tal do Poder Judiciário. Mais do que nunca, você sabe que município não tem poder judiciário próprio. O poder judiciário de um município nada mais é do que o poder judiciário do Estado emprestado ao município. Então, a partir do momento que você tem que pensar desse jeito, eu tenho um Estado que é subdividido em municípios. Sendo que o poder judiciário desse Estado é um só, então ele consagra toda a participação judiciária do Estado em apenas uma entidade, em um único poder, entre aspas, eu estou falando que você vai visualizar isso muito melhor depois. Eu preciso parar para pensar no seguinte, tá, como é que eu vou fazer que esse Poder Judiciário atenda a demanda de todos, da população do nosso Estado, e que esteja o mais próximo possível dessa população? Gente, vamos pegar como base, eu não sou IBGE, eu não sou nenhuma dessas instituições estatísticas, então eu não vou saber 100% de cabeça. Mas o Estado de Minas Gerais, ele possui mais de 15% da população do nosso Estado. É muita coisa. São mais de 850, se eu não me engano 853, mas são mais de 850 municípios dentro do Estado. É o Estado que mais tem município no Brasil. Aí você imagina, eu tenho um Poder Judiciário que tem que atender a demanda de mais de 850 municípios, tem que atender uma demanda de mais de 15% da população brasileira. Como é que eu vou fazer para esse poder receber essa demanda e atender num prazo, num tempo, né, considerável, até porque a gente tem um princípio da celeridade processual nos enchendo o saco o tempo todo, da eficiência nos perturbando. E também como é que eu faço para aproximar esse pessoal? Porque olha só,
o Poder Judiciário é do Estado. Então eu pego a capital, eu pego, sei lá, qualquer localidade que seja uma sede e estabeleço ali o Poder Judiciário. Então o cara que mora no município, que fica, sei lá, 200 quilômetros de distância de onde está localizada a sede do Poder Judiciário, esse cara tá ferrado, né? Quase que sai. Ele vai ter que ir até lá para poder buscar, para fazer essa demanda processual. Então a ideia da Lei de Organização e Divisão Judiciária de um Estado, em primeiro momento, é pegar esse Poder Judiciário, que é uma coisa só, e desmembrar, fazer com que ele tenha uma distribuição, uma organização interna que seja capaz de atender a toda a população. Então, o primeiro alicerce básico de uma lei de organização e divisão judiciária, estabelecer para você como é que se compõe, como é que se organiza, como é que se distribui administrativamente e judicialmente, consequentemente, esse poder judiciário no Estado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante para você entender é que a Lei de Organização e Divisão Judiciária é responsável também por servir como se fosse entre aspas, estatuto. Por favor, nunca fale isso. É apenas para você entender como se fosse um estatuto da primeira instância. Porque, veja bem, 3 dispositivos legais são extremamente importantes quando você estuda para uma prova judiciária, de prova do Poder Judiciário, seja no estado que for. Você tem o Estatuto dos Servidores Públicos, que vai reger, obviamente, os servidores públicos. Tá? Você tem um regimento interno do determinado tribunal, que você estudou comigo aqui em relação ao TJ de Minas, e esse regimento interno ele tem um condão mero, simples, de estabelecer o que para você? A organização, a estruturação interna do próprio tribunal, consequentemente, seria um estatuto dos desembargadores, daqueles que compõem, né, o Tribunal de Justiça. E você tem como terceiro grande âmbito legislativo de importância a nossa Lei de Organização e Divisão Judiciária, que tem qual força? Estabelecer essa organização, porém determinar, funcionar como se fosse um estatuto dos juízes. O estatuto da primeira instância. Então é muito interessante que você vai ver competência, atribuição, direitos, deveres de desembargador no regimento interno do tribunal, não aqui. O que ele faz aqui, em muitos casos, é apenas repetir o que o regimento interno fala ou dizer, de acordo com o regimento interno. Quando você quer saber sobre os servidores públicos do tribunal, os servidores públicos do Poder Judiciário do Estado, você vai para o Estatuto dos Servidores. Agora, quando você quer saber como funciona a vida, no bom sentido, claro, de um magistrado, de um cara da primeira instância, aquele carinha que era advogado e resolveu virar juiz, como é que funciona essa carreira, esse caminho, você vem para a Lei de Organização e Divisão Judiciária. Então, a LODJ, ela vai ter, e esse é o foco dessa primeira aula nossa, essa organização administrativa, essa organização judicial em relação à composição do território do Poder Judiciário. E nas aulas seguintes, a gente vai continuar falando, obviamente, de composição territorial, mas a gente vai começar a entrar mais na tal da carreira da magistratura, os órgãos do Poder Judiciário, e aí você passa a ter um entendimento também desse porquê que eu digo que a Lei de Organização e Divisão Judiciária tem a força de ser um estatuto para os para os juízes, né, para aqueles que atuam em primeira instância. Tá tranquilo? Então vamos nessa. Vamos começar o trabalho sem enrolar muito, que eu já enrolei. Vamos começar o nosso trabalho logo. Essa aula 1, nós vamos dividir, nós vamos trabalhar artigos 1º a 8º. Pô, Adalmo, peraí. São 5 aulas. Na primeira você vai fazer só artigo 1º a 8º? Pô, no meu edital tá pedindo artigo pra cacete. Relaxa. Porque os artigos 1º a 8º são os mais complicados, são aqueles que mais traz conceituação, mais que eu tenho que te explicar. Porque a partir do momento que você entende os conceitos que são trazidos pelos artigos 1º a 8º da nossa LODJ, tudo que vai aparecer fica mais fácil de você interpretar. Aí eu não preciso ficar te explicando o conceito, eu tenho que explicar apenas o que a lei quer estabelecer naquele momento. Então sim, esse título 1 da nossa lei de organização é extremamente importante, artigos 1º a 8º, circunscrição, porque você precisa entender essa organização territorial. Beleza? Então vamos nessa. Vamos começar a trabalhar logo, sem perder muito tempo, que a gente já perdeu. Vamos logo para o artigo 1º, está na sua tela, vem comigo para a gente trabalhar algumas coisinhas aqui. Como eu sempre peço, por favor, ou esteja com o PDF impresso para você poder fazer alguma anotação, ou esteja com a lei, se você preferir assim, do seu lado, ou um caderno para você poder anotar alguma coisa, porque é sempre importante a gente destacar aqueles termos mais utilizados pelas bancas, né, para tentar te derrubar, estabelecer aqueles termos que a gente precisa conhecer bem, tá? Então esse é o momento. Artigo 1º, território do Estado, para a administração da justiça, em primeira instância, divide-se em comarcas, conforme as relações constantes nos anexos desta lei complementar. Vamos lá. Vamos começar a entender esse artigo 1º de cara. Porque eu preciso que você entenda uma coisa. O que ele está me dizendo de organização e distribuição territorial aqui
ele está falando do território do Estado, ele está falando necessariamente da primeira instância de atuação. Regimento interno eu te expliquei. Lá a gente fala da segunda instância, que é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não tem uma divisão geográfica igual nós temos aqui. O segunda instância, o segundo grau de jurisdição é feito por uma entidade só. Aí, amigo, se vira e vai até lá. Como ele disse no regimento interno, fica onde? Na sede da capital do Estado. Aquela historinha que eu até comentei com você, não é Belo Horizonte. Atualmente a capital é Belo Horizonte, ótimo, beleza, mas o texto não fala será sediado em Belo Horizonte, ele fala será sediado na capital. Se a capital mudar, vai ter que mudar também a sede do Tribunal de Justiça. Mas lá é fixo. Agora, as demandas maiores não estão na segunda instância. As grandes demandas não são as demandas recursais. As grandes demandas estão em primeira instância. As reclamações trabalhistas, que seja, as reclamações... Tudo bem que não tem nada a ver, tá? Fica tranquilo que a composição trabalhista é legislação especializada, não tem nada a ver com a gente. Mas até porque é com o Estado, né? Isso é da União. Mas só para te mostrar, reclamação trabalhista, civil, criminal, isso é tudo primeira instância. Quando você pensa, porra, vou processar aquele desgraçado, Dalmo falou merda, vou entrar com uma ação contra ele, tu vai para a primeira instância. Então é lógico que eu não preciso ter a segunda instância dividida, organizada geograficamente, mas a primeira sim. A primeira é que vai atender aquela demanda que eu te falei no começo, uma porrada de gente, uma porrada de processo, um monte de coisa para resolver. Eu não posso deixar uma entidade só. Então o artigo 1º ele fala para mim que essa organização territorial de primeira instância, ou seja, os juízes, que vão me interessar quem? Os juízes de direito, tá? Eu já começo a acostumar com essa ideologia. O juiz de direito é aquele cara que atua nas varas cíveis e criminais. E você vai ter o juiz militar, que a nossa lei de organização vai ter que falar que, obviamente, o poder judiciário militar também se compõe aqui no nosso Estado, tá? Ele também vai ter a sua organização de acordo com o Estado. Primeira instância é isso. São as demandas que você apresenta perante esses carinhas, que são os que me interessam, tá? Especializada militar, comum, civil e criminal, até porque especializada trabalhista, eleitoral, união, tem nada a ver comigo. Então, olha só, quando você entende essa estrutura de primeira instância, é importante que a primeira instância esteja sempre à disposição sua. Então, eu tenho mais de 850 municípios, gente pra cacete. O que a nossa lei diz? Se você quiser distribuir melhor a atuação dos juízes do nosso Estado e distribuir melhor o acesso à justiça, você vai criar uma coisa chamada comarca. E essa palavrinha comarca é a nossa grande amiga dentro da LODJ. Porque olha só, vamos fazer um paralelo para você entender bem. Você tem o Estado de Minas Gerais. É um território gigantesco. Só que esse território é subdividido em municípios. Então, para você ter uma melhor organização executiva, legislativa até de cada um deles, você tem uma divisão o quê? Territorial através de municípios. Se você estudou Organização Político-Administrativa do Estado, artigos 18, um pouquinho mais para frente da Constituição Federal, você conhece bem essa composição município, territórios, graças a Deus não tem mais, né, Distrito Federal e por aí vai. Mas você tem um território, um Estado, que é subdividido em municípios, para melhor atender a demanda da sociedade. Como é que funciona aqui? Você tem o Poder Judiciário e o Estado, que é subdividido em comarcas. As comarcas são como se fossem municípios dentro da composição do Estado. Mas por que eu estou falando como se fossem? Você não pode pensar que comarca é um município, porque você pode acabar levando para a prova que uma comarca, todo município, melhor dizendo, vai ter uma comarca. E só para você saber, instalados atualmente de acordo com o site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu não estou falando que eu fui lá fazer essa confirmação, não. Instalados, funcionando atualmente, são 296 comarcas. Olha só, eu tenho 853 municípios e 296 comarcas. Tem alguma coisa errada, né? Não. Muitos municípios são pequenos. Nada impede, você vai ver isso daqui a pouco comigo, que uma comarca absorva todos, vários municípios. Então, eu queria que você entendesse isso. Faz um paralelo. Territorial, executivo, legislativo, Estado e seus municípios. Territorial, judiciário, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, segunda instância, e as comarcas para atuação em primeira instância. Então, essa divisão de comarca significa um posicionamento territorial, geográfico, que vai atender a demanda daquela determinada população. Tá? Então já vai guardando o conceito de comarca, porque nós vamos precisar dele, obviamente, muito mais para frente. Essa aula aqui, a gente vai estudar isso tudo, como é que se cria, como é que se instala uma comarca. Você vai entender bem essa história, como é que funciona. Tá? Vamos continuar analisando o artigo 1º para a gente destacar alguns outros detalhes também. Parágrafo 1º.
a prestação jurisdicional no Estado, em segunda instância, que aí é aquela que a gente estudou no regimento interno. Compete a quem? Desembargadores e juízes convocados do Tribunal de Justiça e aos juízes do Tribunal de Justiça Militar. Volta para cá e eu vou pedir a você para tomar cuidado. Esse parágrafo primeiro, ele teve o seu texto alterado em 2014. Uma das grandes, a principal grande mudança que nossa lei complementar sofreu, a lei complementar 135 de 2014, que trouxe muita alteração e esse parágrafo primeiro foi um dos que mudou. Deixa eu te explicar. O que ele está querendo dizer para mim? Ele quer dizer que o Estado vai ser dividido em duas instâncias. A primeira instância, que normalmente é a que recebe as demandas processuais de início, são aquelas que vão atender você, são aquelas que vão ter o juiz monocrático. Expliquei isso no regimento interno, né? Aquele juiz sozinho, sentadinho, se ferrando lá para atender a demanda de todo mundo. Essa primeira instância, ela vai ser formada por juízes. E aí você pensa juízes de direito, que vão atender as demandas comuns, cíveis e criminais, e juízes militares, que obviamente vão atender demandas de cunho militar. Não necessariamente de um militar, mas de cunho militar. Tu vai estudar isso comigo um pouco mais pra frente. Apesar de não ser um assunto muito importante, mas é bom que a gente fale, porque a nossa prova não é para o Tribunal de Justiça Militar, né? Na segunda instância, que normalmente, eu digo normalmente porque você sabe que existem ações que vão direto para o Tribunal de Justiça, nem passam pela primeira. Mas a segunda instância, ela funciona com que força? A força é de receber recursos. Você perdeu uma ação, você recorreu. Esse recurso não vai ser julgado pelo mesmo juiz. O juiz não vai reformar o próprio pensamento, né? O juiz nunca aceita que fez merda. Parece eu. Nunca reconhece que fez besteira. Então, quando vai para a segunda instância, vai para um tribunal de justiça, você vai ter um órgão colegiado, uma composição. Quem estudou regimento interno, se você está fazendo o curso desde o comecinho, regimento interno comigo, você entende bem essa composição colegiada. Essa segunda instância, ela é composta por desembargadores, porque você sabe que o cara na primeira instância é juiz, na segunda instância é desembargador. Na terceira é ministro, né? Vamos falar terceira instância lá, os tribunais superiores. Desembargadores. Só que o que trouxe de novidade nesse texto de 2014? Os juízes convocados. Regimento interno também trata sobre isso. Se por acaso um determinado desembargador da composição atual do Tribunal de Justiça de Minas Gerais se licenciar por doença, férias, sei lá, qualquer coisa que não seja vacância, que não seja uma morte, por exemplo, mas ele se licenciou, ele vai voltar, é uma mera saída, é temporário, transitório, o Tribunal de Justiça poderá convocar juízes para atuar como se desembargadores fossem. Então é aqui que entra o detalhe. O que significa juiz convocado? É aquele cara que atua na primeira instância, mas que está temporariamente, por convocação do tribunal, o nome já diz tudo, atuando dentro do Tribunal de Justiça. Tranquilo? Então o juiz convocado é esse cara. É esse cara que é chamado para substituir alguém. Beleza? Tranquilo. E ele vai falar dos juízes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É bom que você entenda que nem todo estado tem Tribunal de Justiça militar. Aliás, faltou a palavra militar, né? Me corrigindo aí. Nem todo estado tem. Alguns estados, eles atuam assim, juiz da vara comum e juiz militar. Independente de quem for, recurso vai para o Tribunal de Justiça do estado. Como é o caso do Paraná, por exemplo. Agora, alguns estados, atendendo a legislação estabelecida, que não nos interessa saber isso agora, isso aqui é informação a mais que não vai mudar nada na sua vida, alguns estados eles têm a possibilidade de criar um Tribunal de Justiça militar. E foi o caso do nosso estado de Minas Gerais. Então, Minas Gerais resolveu fazer o seguinte: eu vou ter juiz comum e todo recurso apresentado nesse juizado de justiça comum vai parar na mão do Tribunal de Justiça. E eu vou ter juiz militar. E todo recurso, toda ação que for de segunda instância desse juízo também vai para o Tribunal de Justiça, porém, o militar. Eles têm um Tribunal de Justiça próprio. Só que lá não se chamam desembargadores. O termo é juiz do Tribunal de Justiça Militar. Tá tranquilo? Até porque foi uma intenção deles, é uma questão apenas de composição. Se você estudou regimento interno, você viu que existe uma atuação do Tribunal de Justiça em relação também à composição do Tribunal de Justiça Militar do Estado. Tá beleza? Então, só para você entender, a primeira instância é dividida em comarcas,
territorialmente falando, e é composta por juízes, judicialmente falando. A segunda instância não tem divisão, são tribunais fixos, até porque não há necessidade disso, e é composta por desembargadores e juízes convocados no Tribunal de Justiça e juízes no Tribunal de Justiça Militar do Estado. Fechou? Esse é o parágrafo 1º do artigo 1º. Vamos continuar a análise do nosso artigo. Parágrafo 2º. Isso aqui nada mais é do que um texto que você já conhece pela Constituição Federal, você já conhece pela Constituição do teu Estado, e ele vai repetir só para encher o saco. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos tribunais a que se refere o parágrafo 1º será exercida pela Assembleia Legislativa na forma definida em seu regimento interno. Então, fiscalização de qualquer coisa desses entes, né, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas, será feita pela Assembleia Legislativa. Tranquilo? Vamos para o artigo 2º. O órgão competente do Tribunal de Justiça, nas condições e limites que estabelecer, poderá estender a jurisdição dos juízes de primeiro grau para comarcas contíguas ou não, contíguas ou contínuas, né? Tá? Tanto faz, próximas, visando aos seguintes objetivos: solução para acúmulo de serviço que não enseje criação de vara ou comarca e produção mínima que justifique o cargo. O que esse artigo 2º está dizendo? Existe a possibilidade do Tribunal de Justiça aproveitar a composição atual e simplesmente fazer o seguinte: porra, olha só, eu tenho uma determinada região que está tendo uma demandazinha boa, mas que não é uma demanda que traz a possibilidade, que me dá o direito de criar. Você vai estudar comigo, mostrar o que eu preciso para criar uma comarca. Aquela demanda não requer a criação de uma nova comarca ali, mas poderia ser criado. Como eu não tenho ainda os requisitos mínimos para a criação, eu posso muito bem pegar uma outra comarca, aumentar a jurisdição dela para ela ajudar a atender aquela demanda. Deixa eu te explicar. Imagina o seguinte, vamos dar um exemplo para você aqui. Imagina duas comarcas. Uma comarca que absorva 3 municípios e outra comarca que absorva 2 municípios. Essa que absorveu 3, ela está atendendo 3 municípios pequenos. Então a demanda dos 3 municípios é pequena até para ela. Sendo que essa comarca que tem 2 municípios aqui, o que ela está passando? Está passando uma puta dificuldade, porque esses 2 municípios também pequenos, mas está tendo uma demanda gigantesca em relação aos pedidos processuais. O que o Tribunal de Justiça pode fazer? Primeiro, ele pensa: vale a pena criar uma nova comarca, pegar esses 2 municípios aí e criar uma nova comarca ali para separar os processos? Porra, primeiro que não vale a pena financeiramente, segundo que eu não tenho os requisitos mínimos, e a sua lei vai dizer os requisitos, você vai estudar isso comigo nessa aula ainda, tá? Na última parte do nosso vídeo, você vai ver os requisitos para criação e instalação de uma nova vara, de uma comarca. Não vale a pena e eu não tenho nem requisitos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a comarca daqui, que está atendendo 3 municípios, mas está tranquila, e vou temporariamente aumentar a jurisdição dela. O que significa a jurisdição? A abrangência da competência das decisões, a abrangência de competência de atuação daquele cara. Quando você fala jurisdição, é o alcance das decisões dele. Eu vou aumentar para que essa comarca também atenda demandas dessa. Então qual é a ideia? Pode ser que o Tribunal de Justiça, dentro dos limites que a lei estabelecer, aí por enquanto não é problema nosso falar sobre isso, pode ser que o Tribunal de Justiça ele peça para que uma outra comarca absorva processos de mais uma comarca, né, de uma determinada comarca, melhor dizendo, absorva processos de outra comarca para poder ajudar a diminuir a situação, porque é temporário. Naquele momento, aqueles 2 municípios estão fervendo, mas daqui a pouco para. Então, essa comarca aqui vai começar a ajudar e depois acaba essa situação. Então é interessante que o que ele está me dizendo é que existe essa possibilidade. Se não há como criar uma nova comarca porque não atende os requisitos, ou nem há necessidade de fazer isso, é apenas uma demanda sazonal, é um momento específico, então, amigo, aumenta a competência, aumenta a jurisdição, melhor dizendo, competência não se aumenta, né, pelo menos não aqui, aumenta a jurisdição de cada uma das comarcas para poder ajudar a outra. Só que é interessante que o texto fala contíguas ou não. Então, não quer dizer que tem que ser a comarca mais próxima. Pode ser uma comarca lá do norte do estado, atendendo demanda da comarca do sul. Claro que seria muito idiota fazer isso, mas ele pode fazer. Então, o contíguas aqui quer estabelecer que não precisa ser comarca de proximidade ou comarca colada, um município grudado no outro. Agora, claro, também não vai ficar um município longe pra cacete, que isso é burrice fora do comum. Tá tranquilo? Então, esse que é o artigo 2º traz como regra pra gente.
Vamos parar por aqui, porque a gente já falou pra caramba nesse primeiro vídeo, até porque a partir do próximo artigo a gente vai começar a trabalhar as divisões das comarcas, as subdivisões de comarca, e a gente precisa entender algumas coisinhas mais detalhadas. Então vamos tomar um cafezinho, dar uma recuperada, daqui a pouco a gente volta.